Você sabe relacionar dados entre tabelas? No vídeo de hoje eu vou ensinar a usar os comandos inner, left e right join para juntar dados de duas ou mais tabelas, e no final do vídeo vou comentar algumas boas práticas para trabalhar com relacionamento de dados. Se você ainda não me conhece, meu nome é Everton Oliveira, eu sou engenheiro de software e neste canal eu compartilho conteúdo de programação back-end para te ajudar a ser campeão na jornada como dev. Existem três comandos principais para fazer o relacionamento entre tabelas: o inner join, o left join e o right join. O inner join ele retorna o que existe nas duas tabelas, se a informação existir na customer e na account, nesse exemplo aqui que está sendo usado, então a informação é devolvida. Se ela existir só na account ou só na customer, ela não é retornada nessa consulta usando o inner join. O left join, ele retorna tudo que existe na tabela da esquerda, que no nosso exemplo a customer, mesmo que não exista na tabela da direita. Então ela traz o customer e os accounts que existirem referentes àquele customer, mas se esse customer não tiver nenhum account, ele lista todos os customers também. Nós vamos ver no script, retornando os dados vai ficar mais tranquilo de entender. E o right join ele é o inverso do left join. Ele traz todos os dados da tabela da direita, mesmo que não exista na tabela da esquerda, aqui no nosso caso a tabela da direita account e da esquerda a customer. Eu gravei um vídeo aqui no canal ensinando como instalar o SQL Server usando Docker, como instalar também o Azure Data Studio, que é essa ferramenta que eu estou usando de acesso a dados. Se você ainda não assistiu esse vídeo, não tem o ambiente configurado no seu computador, eu vou deixar um card aqui para você assistir esse vídeo e continuar assistindo daqui. Nós vamos fazer a criação inicial aqui da nossa base de dados. Eu vou criar uma base de dados chamada Digital Account. Vou rodar esse comando use Digital Account para eu entrar na minha base de dados. Vou criar uma tabela Customer e vou inserir 3 registros nessa tabela. Se você não sabe ainda muito bem como que funciona a criação de tabela, esse comando de insert, eu também gravei um vídeo ensinando isso, eu vou deixar a referência aqui também, para você se aprofundar e entender melhor como que funciona. Então, nesse momento nós já temos a tabela Customer, com 3 clientes cadastrados. Eu vou rodar um comando para a gente listar tudo que existe aqui nessa tabelinha, um select. E aqui nós vemos que existem 3 customers cadastrados. Para a gente começar a fazer o relacionamento entre tabelas, eu vou criar uma tabela nova que vai se chamar account. Eu vou colar aqui o script de criação dela. Ela vai ter um ID, um bank code, agência, o número da conta e a data de criação. Vou criar essa tabela e vou inserir também algumas informações nela para a gente conseguir fazer o relacionamento dos dados. Vamos fazer um select aqui nessa tabela account. E vão existir aqui os 2 registros que a gente inseriu. E agora como que a gente faz uma consulta, né? Relacionando a tabela Customer com a Account para eu trazer, por exemplo, quais são os dados bancários de um determinado cliente. Para isso a gente utiliza o comando inner join. Porém, nesse momento a gente não tem nenhuma coluna aqui, que amarre uma tabela a outra, né? Que eu consiga relacionar a customer com a account. Eu vou selecionar as duas. A gente aqui na customer tem ID, name, e-mail e a data de criação.
e na account nós temos essas informações de dados bancários, mas nós não temos nenhuma coluna aqui que eu consiga referenciar uma tabela com a outra. Então nós vamos adicionar agora uma coluna para isso. Nós vamos fazer uma alteração na tabela Customer, adicionando esse campo Account ID. E se a gente rodar aqui de novo esse Select, ó, agora a gente já tem o Account ID, só que ele está nulo, né? Agora a gente precisa fazer uma referência do Account ID que a gente quer que o Customer tenha. Eu vou atualizar, ó, o Customer de ID 1. Eu quero que ele tenha o Account ID igual a 1 para referenciar essa primeira conta bancária aqui. Vou executar, legal. E agora com isso a gente já tem então uma tabela de Customer com o Account ID e temos 2 accounts aqui criados para a gente fazer a nossa primeira consulta. Para fazer o relacionamento entre essas duas tabelas, nós vamos usar esse comando innerJoin. Ele vai trazer todos os dados da tabela Customer e vai fazer o innerJoin com a account. E aqui nesse comando ON, eu especifico quais colunas que estão conectadas, quais informações que são comuns, qual informação que é comum nas duas tabelas. Nesse caso aqui a informação que é comum na minha Customer é Account ID e na Account é ID, ou seja, o Account ID da tabela Customer é a mesma informação que o ID na tabela Account. Então desta forma eu consigo relacionar essas duas tabelas. Esse EC e o SA é somente um apelido da tabela para a gente conseguir diminuir o nome aqui, ficar mais fácil, né, de utilizar. E aqui no Select também eu especifico quais campos que eu quero trazer. Nesse caso eu quero trazer o ID, o Name e o Account ID da tabela Customer e o ID, Bank Code e Agency Number da tabela Account. Se nós rodarmos esse comando, olha, ele trouxe apenas um registro e trouxe informação aqui tanto do Customer quanto da Account. Por que que isso aconteceu, né? Se eu voltar aqui o Select nas duas tabelas, a gente vê que a única informação que existe nas duas tabelas, conforme a gente viu aqui no nosso desenho do innerJoin, né? O único dado que existe nas duas tabelas é esse Customer ID 1 e o Account ID 1 também, porque esses outros dois registros não possuem um Account ID preenchido, logo ele não tem referência para essa tabela, então essa informação só existe no contexto aqui de Customer. Agora a gente vai fazer um script para fazer o left join, ou seja, eu quero trazer tudo que existe na minha tabela Customer, independente se existir na account ou não. O comando do left join, ele é bem parecido com o innerJoin, então eu vou copiar ele aqui e onde está inner eu vou alterar para left e vou rodar esse comandinho aqui, esse select. E agora, ó, ele trouxe 3 registros. Ele trouxe todos os registros que existem na tabela Customer e ele trouxe também os registros que existem na tabela Account, mas que tem uma referência na tabela Customer, né? E no caso só a Account com ID 1 que tem essa referência. Se a gente olhar aqui de novo para as duas tabelas, ó, o registro 1 está referenciado aqui na tabela Customer, porém esse 2 não tem nenhuma ligação com a tabela Customer, logo ele foi ignorado aqui no nosso left join. O right join, ele é basicamente o contrário, né, do left join,
e ele vai trazer tudo que existe na tabela da direita, que no caso a account. Se a gente voltar aqui no nosso script, olha, eu vou alterar aqui para write join, e agora ele vai me trazer as duas accounts que existem. Só voltar aqui o select, ele vai me trazer essas duas accounts e vai trazer um customer preenchido que tenha relação com essa account, que no caso vai ser só o customer 1. Vamos rodar aqui o write. Olha, ele trouxe as duas accounts aqui. No caso a informação da account está mais aqui para o final, né? E ele trouxe um customer que tem um account, tem uma referência para account, e para essa linha 2 que não tem uma referência, uma relação com o customer, ele traz tudo como nulo. É bem importante que a gente, como programador, pessoa que trabalha com banco de dados, entenda no detalhe, porque você pode fazer uma query, achar que a informação existe de determinada forma, mas pode ser que tenha um erro ali por você estar fazendo um left join, um right join ou um inner join. Então é bem importante que a gente entenda no detalhe como que isso funciona. E agora, pensando em boas práticas para trabalhar com relacionamento entre dados, a primeira delas é que a gente tenha uma chave primária e uma chave estrangeira para garantir a integridade referencial dos dados. Eu vou dar um exemplo. Tenho um scriptzinho aqui de insert que eu tento inserir na tabela customer uma informação aqui, até aqui tá tudo certinho, o ID, o nome, o e-mail, a data de criação, e eu tento inserir um account ID número 5. Porém, se a gente olhar aqui na tabela account, a gente vai ver que não existe um account ID com o número 5, somente 1 e 2. Porém, como eu não tenho uma primary key nem uma foreign key nas minhas tabelas, se eu rodar esse insert aqui, ele vai funcionar. Porém, eu gero um problema de integridade e de referência, porque não existe um account ID com o número 5, com o ID 5, e mesmo assim eu referenciei esse ID aqui na minha tabela customer. Então, para que isso não aconteça, eu vou mostrar para vocês como fazer a criação dessa primary key e foreign key. O primeiro passo é alterar a tabela account. Ela tem já uma coluna ID. Se a gente olhar aqui, deixa eu dar um refresh aqui, digitar account, tables, account. Aqui em colunas ela já tem uma coluna ID, porém ela é nula. Se a gente tentar criar uma primary key para essa coluna, o SQL não vai permitir por ser um campo nulo. Então, o primeiro passo é alterar essa coluna para um tipo não, para o tipo int not null, para ele deixar de ser nulo. E agora nós vamos adicionar uma primary key na tabela account para a coluna ID. E finalmente eu vou fazer uma alteração na minha tabela customer, adicionando uma foreign key, uma chave estrangeira, nessa coluna account ID, com referência para a tabela account coluna ID. Ou seja, o meu customer ele está amarrado à tabela account através da coluna account ID. Se eu rodar aqui, pode ser que aconteça um erro, porque eu tenho registros na minha customer que estão com uma referência errada para account ID, que foi aquele último que a gente adicionou. Deixa eu só ver qual que é o ID dele aqui. É esse ID 4. Então vamos remover aqui da tabela customer esse registro com ID 4. Para a gente conseguir adicionar a nossa foreign key. Vou rodar novamente. Agora ele criou a foreign key.
Se eu tentar rodar esse comando de insert novamente, ele vai dar erro, ó, porque esse número 5 não existe na minha tabela account e eu estou tentando referenciar ele aqui na minha customer. Se eu tentar, por exemplo, com um que existe, que é o número 2, ele permite inserir. Se eu rodar aqui um select na minha customer, ele inseriu o account ID 2, ele inseriu corretamente, ele permitiu essa inserção. Então, com a primary key e a foreign key, a gente consegue garantir a integridade dos dados e evitar que a gente não tenha registros órfãos, né? Registros que não têm referência, que perderam a referência e viram informações sem utilidade na nossa base de dados. Esses comandos que foram apresentados aqui, eles são muito utilizados no dia a dia de trabalho com programação, mesmo que você use um ORM, alguma ferramenta de acesso a dados nas suas aplicações, é muito importante que você entenda esses conceitos para fazer consultas corretas e não gerar nenhum bug, nenhum problema nas suas aplicações. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Comenta aqui também se você já conhecia esses comandos, se você utiliza eles no dia a dia, se você tem alguma outra forma de fazer essas consultas utilizando, por exemplo, subquery, algum outro comando. É bem legal para o pessoal saber entender como que as pessoas trabalham e usam essas informações no dia a dia. Muito obrigado, até o próximo vídeo, um abraço.